Bom, eu escolhi para a nossa meditação de hoje um texto que está no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 4. Lucas 4, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 13. Vai ser projetado aí. Os irmãos podem acompanhar, mas os irmãos que têm a Bíblia, mantêm ela aberta aí. Que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou então a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todos o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Interessante, palavras do diabo na Bíblia. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou então a Jerusalém, colocou-lhe na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que não tropece nem em nenhuma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Então é um texto muito forte, né, irmãos? Inclusive tem até a palavra do diabo aqui nele, né? Às vezes é a palavra de Deus, mas também tem a palavra do diabo aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, agora para Te pedir que o Teu Espírito, Senhor, nos use, Senhor, na ministração desta palavra, Senhor. Não permitas que eu fale, Senhor, mas que o Teu Espírito fale, Senhor. E sirva para nós de instrução, sirva para nós essas palavras, Senhor, como uma orientação para as nossas vidas, Senhor. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu escolhi, então, irmãos, esse texto para a nossa reflexão de hoje, por dois motivos apenas. O primeiro, porque é um texto muito conhecido nosso. Então, quando é uma coisa muito conhecida, torna-se mais fácil para a gente falar a respeito dele. E também, quando é muito conhecido nosso, muitas vezes nós deixamos passar de lado algo muito importante, ou seja, a essência do texto. Por ele ser tão conhecido nosso, nós às vezes esquecemos da essência do texto, o que o texto está querendo dizer. O segundo motivo, eu confesso aos irmãos que eu nunca tinha me debruçado tanto sobre um texto bíblico, tanto sobre este texto bíblico, como agora, nesses dias atrás, no qual nós ficamos lá na casa da Jaqueline, estudando essa situação aqui de Jesus no deserto. Foram 9 aulas, Jaqueline, 9 aulas só a respeito dessas tentações de Jesus. E eu confesso novamente aos irmãos, nunca eu aprendi tanto a respeito desse texto como eu aprendi nesses dias. Olha aí a importância dos estudos bíblicos nas casas. Antes de entrarmos, então, no nosso texto, eu vou lembrar os irmãos de algumas regras básicas que nós temos que ter sempre em mente quando nós vamos estudar um texto bíblico. A primeira é entrarmos no contexto do texto, conhecermos tudo que envolve o texto, não isolarmos jamais um verso daquele texto para não cairmos em armadilhas. Então, estude o contexto do texto, certo?
O segundo ponto, fazermos pergunta aos textos. Eu adoro fazer pergunta ao texto. Adoro fazer pergunta ao texto. E o terceiro ponto, que eu acho o mais importante, é pedirmos as respostas ao Espírito Santo de Deus. E aguardar. Às vezes, ele não responde imediatamente às nossas perguntas. Às vezes ele demora a responder. Mas fique com os seus ouvidos atentos. Desentupa, tira todas as impurezas que estão no seu ouvido e fique esperando a resposta. Que no momento de Deus, ele vai dar a resposta àquela pergunta que ficou em aberto. Às vezes demora. O contexto desse texto aqui. Os três evangelhos sinóticos, eles relataram este episódio das tentações de Jesus. Os três. O Evangelho de Marcos, apenas citou que Jesus fora tentado no deserto após ter sido batizado e recebido o Espírito Santo de Deus. Marcos só citou isso aí. Já Mateus e Lucas foram diferentes. Eles nos deram detalhes desse período que Jesus passou no deserto. Mas tanto Mateus como Lucas, eles divergiram num ponto, em relação à disposição das tentações. Mateus deu uma disposição, Lucas deu outra disposição. Não foi na mesma ordem. Isso nos induz a crer que estas tentações, citadas aqui no texto, possivelmente não aconteceram na ordem que elas estão escritas. Porque se elas tivessem acontecido, a primeira foi essa, a segunda essa, depois a terceira, os dois evangelistas não iriam divergir. Então, possivelmente, elas não aconteceram na ordem que elas estão aqui relatadas no texto. E isso também não é importante para nós, a ordem aqui. O que é importante para nós aqui nessa situação é a essência dessas tentações, ou o que essas tentações têm a ver conosco, ou o que Deus está querendo falar a nós por meio dessas tentações. Então, a força desse episódio não está na ordem. Então, por isso, não fique preocupado. Mateus falou de um jeito aqui, qual que é o certo? Os dois são certos. A ordem aqui não é importante. A importância aqui está na essência da tentação, ou seja, o que elas representam a nós. E é isso que vamos tentar passar para os irmãos, com a ajuda, claro, do Espírito Santo de Deus. Minha sugestão aos irmãos é que mantenham as suas Bíblias abertas, os irmãos que trouxeram as suas Bíblias aí, mantenham elas abertas, pega uma caneta, fique com ela em punho aí, e vá anotando algumas coisas. Porque, como eu disse aos irmãos, eu já li esse texto muitas e muitas vezes, e passou despercebido muitos detalhes aqui. E justamente esses detalhes que eu quero passar para os irmãos. E você, então, anote aí no cantinho da sua Bíblia, do lado aí desse texto, para que um dia, mais tarde, um pouco, quando você vier a ler esse texto novamente, você se lembrar desses detalhes que nós vamos tentar passar aos irmãos aí. Amém, irmãos? Então, anote aí a primeira coisa, a diferença entre tentação e provação. Existe uma diferença entre tentação e provação. Apesar das duas palavras aparentemente serem sinônimas, ou as duas palavras, elas parecem ter o mesmo significado, mas quando nós entramos mais a fundo, nós vamos ver que não. Elas divergem uma da outra. E, resumidamente, eu vou passar para os irmãos a diferença entre tentação e provação. Tentação é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Isso é tentação. Nos distancia de Deus, é tentação. E vem do diabo.
provação é tudo aquilo que no primeiro tempo parece que não vem de Deus, mas no fim, no segundo tempo, vamos dizer assim, ela nos aproximou mais de Deus. Ela nos aproximou mais de Deus. Portanto, a provação vem de Deus, para nos aproximar de Deus. E a tentação vem do diabo, para nos distanciar de Deus. Essa é uma definição, assim, em poucas palavras e rápidas, dessas duas situações. Quando nós entendemos muito bem isso aí, a coisa fica mais fácil. E eu vou citar para os irmãos 2 exemplos bíblicos, nós temos muitos exemplos, mas eu vou citar 2 exemplos bíblicos para os irmãos memorizarem bem a diferença entre tentação e a diferença entre provação. A situação lá de Eva, lá juntamente com a serpente, naquela situação lá no paraíso, no Gênesis 3, de 1 a 7. A serpente, nós sabemos muito bem que a serpente não abriu a boca da Eva e empurrou o fruto da vida, o fruto proibido, goela abaixo de Eva. Não. A serpente, ela convenceu a Eva. A serpente, ela induziu a Eva a pegar aquele fruto. E Eva pegou aquele fruto e cedeu à tentação e caiu. E caiu naquela tentação do inimigo. E a consequência foi, o casal se distanciou de Deus, fugiu de Deus. Isso é tentação. Por quê? Porque o casal fugiu de Deus, se distanciou de Deus. Tentação. Um outro texto, está em Gênesis ainda, em Gênesis, capítulo 22. Conhecido episódio, onde Deus ele pede a Abraão que sacrifique seu único filho. É interessante que qualquer um que não conhece o contexto desse texto diria que como uma desgraça dessa poderia vir de um Deus que se diz tão amoroso? Como uma desgraça dessa? Pedir o sacrifício de um único filho, um tão esperado filho. Como uma desgraça dessa poderia vir de um Deus que se diz tão amoroso? Mas, como eu disse aos irmãos, quando nós entramos no contexto, nós vamos ver que não era bem isto. O que estava por trás dessa desgraça toda era Deus provando a Abraão que ele é um Deus que provê e prevê as coisas. Então, por isso dessa tentação. E Abraão, então, ele sem saber de nada disso, ele provou a Deus, ele foi. Ele não cedeu à tentação, ele foi naquela situação. E Deus provou a Abraão quem ele era. E Deus, então, evitou aquela tragédia. Claro que o nosso Deus não é um Deus de tragédia, mas sim um Deus de amor. E Deus, então, não permitiu que acontecesse aquela tragédia. Isto é provação. Esse episódio aproximou muito mais Abraão de Deus, a ponto de Deus falar, vai na sua fé. Então, provação é isso. Num primeiro tempo, nós achamos que é uma tragédia está acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes aquela tragédia é para provar o quanto Deus cuida de nós. E aí aquilo nos aproxima muito mais de Deus. Isso qualquer um que já passou por uma situação dessa sabe, e já ouvi muitos testemunhos nesse sentido. Esse é o fato que aproximou, então, mais Abraão de Deus, essa possível tragédia. Eu diria que um escolhido de Deus, ele transforma todas as tentações em provações. Ele transforma todas as tentações em provações. Por quê? Porque o seu coração está em Deus. É em Deus que ele confia, é em Deus que ele deposita toda a sua segurança. Então, ele se mantém firme, e Deus restaura ele, Deus recupera ele, e Deus prevê e provê todas as situações. Todo
todo escolhido de Deus, ele transforma tentação em provação. O não escolhido de Deus, não. Ele lamenta, ele desconjura, ele se esperneia. O contexto de Lucas 4, no qual se envolve esse episódio. Jesus sai, então, de onde morava e vai ao encontro de João Batista, porque João Batista estava batizando pessoas. E Jesus, então, vai ao encontro de João Batista para ser batizado. E o texto nos mostra que Jesus foi batizado e, em seguida, somente ele, de todos aqueles que estavam sendo batizados, recebeu o Espírito Santo de Deus. E, em seguida, ele é levado por esse mesmo Espírito até um deserto na região para ser tentado pelo diabo. É o texto que nós acabamos de ler. E conforme lemos, foram 3 as tentações. A tentação 1, que está de acordo com Lucas, é a da pedra em pão. A tentação 2 é aquela do monte. E a tentação 3, a do pináculo do templo. Essas foram as 3 tentações. E no nosso estudo lá na casa da Jaqueline, todo ele foi em forma de perguntas e respostas. E foram muitas perguntas, né, Jaqueline? Aliás, até com direito a homework. O pessoal tinha que fazer lição de casa, ver se aprendeu a mesma lição. E saíram bem, sim. E entre as muitas perguntas que eu fiz lá para os irmãos, lá no nosso estudo, eu separei apenas algumas, porque senão nós iríamos ficar aqui os 40 dias aqui de Jesus, aqui, que foram 9 aulas lá, então não dá. A primeira pergunta foi: por que o deserto e não uma cidade onde todos poderiam ver Jesus vencer essas tentações? Olha que bonito se fosse na cidade, em vez escondido lá no deserto. E a conclusão que nós chegamos é que os desertos, normalmente, são lugares isolados, são lugares despovoados. Não existe interferência de nada num deserto. Jesus precisava de uma solitude com Deus antes de iniciar o seu ministério. Então, nada melhor do que um deserto. Se fosse na cidade, aconteceria interferências, pessoas iriam interferir, fatos iriam interferir naquela solitude de Jesus com Deus. Nós temos que entender muito bem que solitude é muito diferente de solidão. Solidão é uma situação praticamente de abandono. Solitude não, é uma reclusão voluntária. A pessoa se entra numa situação voluntária. E é na solitude onde a nossa fé ela é engrandecida. Nós crescemos muito na fé quando nós praticamos uma solitude com Deus. E a Bíblia nos mostra que vários heróis bíblicos, vários heróis da fé, eles tiveram o seu momento de solitude com Deus. Moisés teve, Elias teve, Abraão teve, Davi teve, Paulo teve, João teve seus momentos de solitude com Deus. Foi nesse momento que eles mais cresceram com Deus. E por isto, da orientação que é: quando tu orares, entre no teu quarto e feche a porta e converse com Deus. Que aí ninguém vai interferir na sua solitude com Deus. Isto é solitude. Você não precisa ir lá no deserto do Saara para provocar uma solitude. Você pode provocar uma solitude sua com Deus no seu quarto, fechadinho, só você e Deus ali. E ali você vai ver como a sua fé vai crescer. A segunda pergunta que eu fiz, aliás, uma nova pergunta que eu fiz para os irmãos é: Jesus precisava deste momento a sós com Deus? Né? Essa resposta também, ela parece ser simples, mas ela não é tão simples assim.
Ela não é tão simples quanto aparenta ser. Então, pela fé nós aceitamos que Jesus, que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Pela fé nós aceitamos isto. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E Jesus, então, como homem, ele teve uma família, ele foi criança, ele foi juvenil, ele foi jovem e ele foi adulto. Ele teve sonhos, ele teve fome, ele teve tristeza e ele teve alegria. Ele foi gente como nós, com uma diferença: ele não pecou. Essa foi a diferença. Por quê? Porque ele era um Deus encarnado. Ele era um Deus encarnado. Então, o Deus Pai, ele precisava fazer com que o Deus Filho, na figura de homem, passasse por tentações. Passasse por tentações. E aí nos ensinar que nós também poderíamos passar por tentações. E nos ensinar também como vencê-las. Por isso que Jesus passou por essas tentações, para nos ensinar que as tentações são possíveis, elas podem acontecer sim nas nossas vidas, e nos ensinar como vencê-las. É a pedagogia desse texto para nós. Aí, vamos ler novamente o primeiro verso, 1 e 2 do texto. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito até o deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim dele teve fome. O texto aí, meus irmãos, é muito claro, Jesus é levado pelo Espírito Santo até um deserto para ser tentado pelo diabo. Ponto final. Até aí, tudo bem. A conclusão que eu cheguei nesse texto foi: o diabo aqui foi usado por Deus para tentar Jesus. O diabo foi usado por Deus para tentar Jesus. Ou seja, o diabo foi servo de Deus aqui nesse texto, nessa situação. Deus usou o diabo como um instrumento para tentar Jesus. Então, o diabo se tornou servo de Deus, nesse texto. Isso parece absurdo, né? Isso parece absurdo. Mas nós temos que ter em mente que Deus é soberano. E Ele, na sua soberania, Ele pode tudo, inclusive usar o diabo. E essa não é a única situação na Bíblia na qual Deus usou o diabo. Nós temos muitos textos, inclusive nós temos um livro todo na Bíblia que fala que Deus permitiu a tentação a um homem. Nós temos o famoso texto de Nabucodonosor também, que foi um dos homens mais cruel que a Bíblia relata, sanguinolento, a ponto do texto bíblico falar: Nabucodonosor, meu servo. Bocas do profeta, falada por Deus. Então, vários textos nos mostram isso, que Deus usando o diabo. É claro que isso não é uma forma comum de Deus agir, não é uma regra. Mas nós temos que ter em mente que Deus é soberano e Ele pode sim fazer o que Ele bem entender. Até mesmo usar Satanás. É claro que essa, então, como eu já disse, não é a forma comum e o normal de Deus agir. Não é a sua preferida, absolutamente. Não é a preferida dele. Mas Ele é Deus e Ele pode tudo. Isto, meus irmãos, é chamado de soberania de Deus. E para entendermos o que vem a ser soberania de Deus, para nós entendermos isto, primeiramente, nós temos que ter fé. Sem fé,
nós não entendemos a soberania de Deus. E a fé que eu estou falando aqui é a fé vinda do Espírito Santo de Deus. Sem a fé vinda do Espírito Santo de Deus, nós não entendemos o que vem a ser soberania de Deus. E até às vezes questionamos a soberania de Deus. Isso me fez lembrar até de uma frase, de uma música de um grande compositor brasileiro, né, da música popular brasileira, que disse assim: quem revelará os mistérios que tem a fé? Os irmãos conhecem essa música, né? Do Zé Ramalho. Quando ele canta, sinônimo se chama essa música. Quem revelará os mistérios que tem a fé? E eu lembrei também de um texto que eu vi, de um vídeo que eu vi, de um brilhante historiador brasileiro chamado Leandro Carnal, que certa vez, numa plateia, ele chegou até a ironizar um jovem na plateia, que perguntou a ele a respeito da fé do apóstolo Paulo. E o Carnal, ironicamente, né, como é o perfil dele, ele fez lá umas graças lá. É claro que ele não iria entender isto, porque a fé é um mistério de Deus. Ele dá a quem Ele quer, porque Ele é soberano. A fé verdadeira e duradoura vem de Deus, vem do Espírito Santo, e Ele dá a quem Ele quer. Outra pergunta que eu fiz para os irmãos, lá nas nossas aulas, anote aí. O que estas tentações representam para nós? O que essas tentações representam para nós? Elas trazem, em resumo, eu diria para os irmãos, que elas trazem no seu bojo, no seu contexto, todas as tentações que nós iríamos passar. Todas elas. Todas elas. Elas trazem no seu bojo todas as tentações que nós iríamos passar. Principalmente, estamos falando dos batizados em Cristo. Então, essas tentações, elas trazem no seu contexto, elas trazem no seu bojo, todas as tentações que os batizados em Cristo vão passar, ou podem passar. Então, isso é um ponto extremamente importante. E esta é a pedagogia do texto. Quais são essas tentações e como vencê-las? Por isso, desse texto. Então, irmãos, com isso em mente, então vamos tentar desvencilhar ou dissecar essas tentações. Vamos colocar como tentação número 1, não como a primeira. Tentação número 1, citada por Lucas. Verso 3. Então, eu lembro os irmãos novamente, elas não seguem uma sequência rígida, as tentações. Nós vamos seguir a sequência de Lucas. Tentação número 1, citada por Lucas. Se você é o Filho de Deus, verso 3. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. A pergunta que eu fiz para os irmãos também foi essa. O que estava por trás dessa tentação? Tinha algo por trás dessa tentação. A resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Quando nós debruçamos sobre o texto, quando nós pedimos realmente a ação do Espírito Santo, que Ele nos responda a essas perguntas. Jesus estava jejuando. Portanto, estava com fome. Estava com fome. O que é natural e é normal uma pessoa que está jejuando. Jesus era homem como nós. A sua carne, ela desejava alimento. Jesus estava com fome. Aí está a essência desta tentação. Os desejos da carne. Essa tentação, ela traz no seu bojo todos os nossos desejos da carne. Jesus tinha um desejo naquele momento.
comer algo. Ele estava com fome, saciar a sua fome, saciar a sua carne. Em hipótese alguma, a palavra de Deus, ela nos condena a ter desejos. Não. Desejo foi um sentimento que Deus colocou no humano. Então, a Bíblia não condena os nossos desejos. O que ela condena são os nossos desejos desenfreados, sem controle. E o evangelista João, ele escreveu a nós um texto, quando ele escreveu a sua primeira carta às igrejas, ele colocou nessa carta a respeito das tentações da carne. E ele usou uma palavra não tão comum no nosso vocabulário. Ele usou a palavra concupiscência, que significa desejos. E o texto está lá em 1 João 2,16. 1 João 2,16, que está lá. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, os desejos desenfreados da nossa carne não vêm de Deus, vêm do mundo. É o mundo que nos oferece. E eu fiz outra pergunta para os irmãos. Será que esses desejos descontrolados da nossa carne se referem somente à gula por alimento? Será que era isto? Claro que não. Claro que não. O apóstolo João, ele foi mais claro um pouco. Ele chegou até, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, chegou até a enumerar alguns desses desejos da nossa carne. Está lá em Gálatas 5, de 16 a 21, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora aí vem a lista de Paulo. Ora, as obras da carne são manifestas. Preste atenção na lista dele. Eu dividi a lista de Paulo em 4 seções. Primeiro, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Os desejos da carne. 2, idolatria e feitiçaria. 3, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. 4, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Complicado, né? É claro que Paulo está se referindo a uma realidade da sua época. É claro que essa lista de Paulo não é fechada. Ela é uma lista aberta. Eu diria que nos nossos dias de hoje ela aumentou muito. Ela aumentou demais. A lista ficou enorme. Como vimos no texto, Jesus então estava com fome. E o que Satanás fez? Lhe ofereceu algo para saciar a sua fome. No primeiro tempo, no primeiro momento, numa primeira análise, isso é bom. O cara está com fome, vou dar pão, transforma isso, tem capacidade para isso, tem condições de fazer isso. Satanás sabia com quem estava falando. Mas, na realidade, o que estava por trás disso era distrair Jesus,
era tirar o foco da solitude de Jesus, era distanciar o Filho do Pai. O que estava por trás, aparentemente, era uma boa ação de Satanás. Mas, na realidade, o que estava por trás era distanciar, tirar o foco da solitude de Cristo e distanciar Jesus, o Filho do Pai. É exatamente isto que Satanás faz com a gente. Ele nos oferece coisas que, num primeiro tempo, parece bom e salutar, vai nos fazer bem. Mas, na realidade, isto que ele está oferecendo vai nos distanciar de Deus. No primeiro tempo parece bom, mas nós vamos nos distanciando, se distanciando e perdemos totalmente o foco de Deus. É isso que Satanás faz com a gente, quando ele nos oferece algo para saciar os nossos desejos. Para não constranger os irmãos, eu não vou citar aqui a lista que fizemos lá na casa da Jaqueline. Eu anotei algumas coisas lá, não vou citar não. Mas o meu desafio é que os irmãos façam em casa uma lista de tudo aquilo que você não tem controle na sua vida. Tudo aquilo que sacia, que faz bem para a sua vida, faz bem para a sua carne, e você não tem controle sobre isso. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E com isso você vai se distanciando de Deus, você vai deixando as coisas de Deus até de lado para saciar, às vezes, esses desejos da carne. Faça uma lista. Faça uma lista. E pense bem nisso, a respeito disto. A outra pergunta que nós fizemos foi: como vencer estas tentações? A resposta veio do próprio Cristo, no texto. Nem só de desejos da carne vive o homem, mas sim dos desejos das coisas de Deus, também dos desejos das coisas de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas também dos desejos de estar junto de Deus. Essa é a resposta de como nos livrarmos dessas coisas que muitas vezes nos distancia de Deus. Não estamos falando de situações esporádicas, estamos falando daquilo que atrapalha a nossa relação com Deus. Segunda tentação, verso 5, verso 7, de Lucas 4. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe, de relance, todos os reinos do mundo. O que está por trás dessa tentação? A resposta também é simples. Em vez da cruz, eu te ofereço o mundo. Satanás sabia com quem estava falando. Satanás fez essa proposta indecente para Jesus. Em vez da cruz, eu te ofereço o mundo. Existe, irmãos, dentro de cada um de nós, um desejo de ter coisas. Nada contra isso. Não existe nada contra isso. O ter algo. Não existe nada contra isso. A Bíblia não condena nós termos coisas, absolutamente. Só que esse ter, quando é descontrolado em nós, ele se transforma em ganância. Ele se transforma em ganância. E aí, nós queremos ter mais, e mais, e mais. E o ganancioso, ele não sabe parar. Sempre ele quer ter mais. E com isso ele vai se distanciando de Deus. Infelizmente existe uma frase muito comum entre os imigrantes que vêm aqui para Londres. Eu vim para Londres para ganhar dinheiro, para comprar uma propriedade em meu país. Essa frase é comum nós ouvirmos de imigrantes, não só dos brasileiros, mas dos poloneses, principalmente, que trabalham comigo lá onde eu trabalho.
quer comprar algo lá no país dele. Então, trabalha feito uma máquina, sem parar. Para quê? Para ter algo, para juntar. E quando ele compra uma coisa, ele quer comprar mais. Quando ele compra aquela outra, ele quer comprar outra. E ele quer comprar outra. E ele trabalha desesperadamente nesse sentido. Ele quer ter, ter e ter. Não tem controle. Esse descontrole de querermos ter, é incompatível com a palavra de Deus. É incompatível com a palavra de Deus. Incompatível. O próprio Jesus, em Mateus 16, 24, 20, ele nos disse: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? A pergunta que eu fiz também para os irmãos foi: será que seria necessário Satanás nos levar ao topo do prédio mais alto de Londres, que eu não sei qual é, do prédio mais alto de Londres, e nos mostrar toda Londres, com sua formosura, com seu glamour, com a sua pompa, e nos oferecer a Londres em troca de Deus, em troca de nós nos afastarmos de Deus. Não vou nem dizer em troca de Deus, em troca de nós nos afastarmos de Deus. Será que precisaria acontecer isto em nossas vidas? E uma das respostas que veio lá no nosso grupo foi: nós, os crentes dos dias de hoje, somos muito baratos. Não precisa toda Londres para nós nos distanciarmos de Deus. Basta apenas algumas libras a mais no nosso orçamento e nós nos distanciamos rapidamente do convívio com os irmãos. Basta um poundzinho a mais no nosso orçamento para nós deixarmos de vir na casa de Deus, para nós fazermos algo, para nós juntarmos bens. E com isto, lentamente, nós vamos nos distanciando de Deus. Não estou falando de casos esporádicos, uma vez, duas vezes, não. Estou falando que isso é um processo lento que acontece em nossas vidas, e nós vamos distanciando lentamente do convívio com os irmãos, e nós sabemos quando nós nos distanciamos da relação, do convívio com os irmãos, nós também vamos nos distanciando de Deus. E quando nós damos conta, nós estamos longe de Deus. Vamos pensar. O que Satanás, com sua astúcia, está oferecendo a mim e a você para nos distanciarmos lentamente de Deus? O que é que ele está oferecendo para nós? A resposta de Cristo está no verso 8, do versículo 4. Adore somente a Deus e só a Ele preste culto. Não faça do seu foco principal os bens materiais. O que Deus quis dizer foi isso aí. Adore somente a Deus. Não faça do seu foco principal bens materiais, que isto vai distanciar você de Deus. A terceira tentação, a do pináculo do templo. Verso 9. O diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, chamado pináculo. Ele disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Só antecipando algumas coisinhas para os irmãos. Eu diria que esta tentação do pináculo é a tentação predileta, preferida de Satanás para atacar os crentes. Aliás, ele até usou o templo. Nós tínhamos prédios mais altos lá em Jerusalém nessa época. O templo de Herodes o Grande, por exemplo, era um
prédio suntuoso. Por que ele usou o templo? A Bíblia não nos fala por que ele usou o templo. Mas nós concluímos que essa é a que tem mais relação com os crentes. Estou dizendo crente batizado no Espírito de Deus. Eu volto à pergunta que eu fiz para todos, né? O que estava por trás dessa tentação? Então, para responder essa pergunta com segurança, com certeza da resposta, nós temos que pensar na hipótese de Jesus ter pulado. Vamos pensar na hipótese de Jesus ter pulado do pináculo daquele templo. O que iria acontecer? Pense rápido. O que iria acontecer se Jesus tivesse pulado daquele templo? A Jaqueline deu uma resposta fantástica. Os anjos iriam aparar Jesus, porque Deus não desampara os seus. Então, os anjos iriam aparar Jesus, sim. Claro que alguma consequência teria. Foi essa, né? Né, Jaque? Foi essa. Ele não morreria, com toda certeza. Não morreria, com toda certeza. Porque os anjos iriam apará-lo. Não iria acontecer nada. E essa resposta da Jaqueline foi corretíssima. Deus jamais desampara os seus, mesmo nos momentos nos quais nós cedemos às tentações. Mesmo nos momentos nos quais um batizado em Cristo cede a uma tentação, Deus não desampara os seus. Exemplo lá da Eva e do Adão. Deus não desamparou-os. Tiveram consequências, saíram do paraíso, mas Deus os protegeu. Deus não desampara os seus. Mas isso não significa que nós não tenhamos consequências quando nós cedemos a uma tentação. Sim, nós vamos ter consequências. Outra pergunta que fizemos lá. Qual seria a reação do povo se Jesus tivesse pulado e nada tivesse acontecido com ele? Responda aí apenas com uma palavra. A resposta foram muito. Pense numa palavra. O que iria acontecer se Jesus tivesse pulado e não morrido e descido numa boa? As palavras que eu encontrei foi deslumbramento, encanto, fascinação, admiração, assombro, êxtase, atordoamento, as pessoas iam ficar atordoadas, fascínio, sedução, magia, atração e etc. Eu até colocaria aqui, como diz os ingleses, uau, que maravilha, amazing. Então, com isso em mente, agora vamos responder o que estava por trás dessa tentação do pináculo, quando Satanás levou Jesus lá naquele ponta do templo. Eu responderia isso aí com 3 palavras apenas: autopromoção, fama e ego. Era isso que estava por trás dessa tentação. Foi exatamente isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Primeiro, ele deu uma massageada no ego de Jesus. Você é o Filho de Deus. Oh, que maravilha. Então, pula, cara, que vão te aparar lá embaixo. Foi isso que ele fez. Infelizmente, esses 3 sentimentos, o ego, a fama e a autopromoção, eles vivem dentro de nós, de uma forma latente, mas eles vivem dentro de nós. Basta apenas eles ser massageados levemente, que nós vamos querer que ele seja mais massageado e mais massageado. Eles não têm limite. Esses sentimentos, quando eles afloram em nossa pele, eles não têm limite. Sempre nós vamos querer mais. E aí que a coisa pega. E aí que nós pulamos do pináculo do templo.
Infelizmente, é isso que acontece. E o pior, não existem limites quanto mais nós somos elogiados, mais nós queremos ser elogiados, mais massageados nós queremos ser. E quando esses sentimentos se afloram, brota em nós alguns outros sentimentos. Primeiro, o sentimento de superioridade. Nós nos achamos que somos superiores aos outros. Aí vem a arrogância, aí vem a prepotência, e aí vem aquela situação, eu sou insubstituível. Por isso que ele usou o pináculo do templo, por isso que eu disse aos irmãos que esse é a tentação predileta de Satanás, que ele gosta de atacar os irmãos. É nesse ponto. Eu já vi, irmãos, eu acredito que os irmãos mais antigos um pouco, de igreja, já viram também. Eu já vi grandes servos de Deus, que tinham uma pregação fantástica, maravilhosa, atraíam grandes multidões de pessoas. Todos queriam ouvir aquele servo de Deus, todos, porque a sua pregação era boa, a sua pregação era aplicada dentro da palavra de Deus. E a sua fama foi correndo o Brasil afora, até fora do Brasil. E é claro que a arrogância, a prepotência foi tomando conta desse servo. Estou falando de coisa que eu presenciei. Foi tomando conta desse servo. E ele se sentiu tão poderoso, a ponto de achar que ele era o centro do culto. As pessoas iam para aquele culto, não para louvar a Deus, mas sim para ver aquele homem falar. E isso cresceu nele, a tal ponto que ele se sentia o bom. Eu que atraio as pessoas para Deus. E esse irmão começou a subir a escalada suicida para o pináculo do templo. Nós temos que entender uma coisa, que todas as pessoas que têm o dom de falar na igreja, o dom de ministrar, tanto a palavra dita como a palavra cantada, é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. É dado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele é dado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus pode tomar esse dom. Paulo é claro a respeito disto. E quando o Espírito Santo de Deus retira de nós o dom espiritual dado por ele, de falar ou de cantar, fica em nós apenas o dom natural, o dom daquele orador bom, daquele cantor excelente. Mas sai o Espírito Santo de Deus, ficando apenas a parte carnal, a parte natural do homem. E é exatamente nesse momento que nós começamos a subir a escalada suicida do pináculo do templo. E o pior, muitas vezes nós pulamos. Nós pulamos. Se nós realmente somos um filho de Deus, se nós realmente somos o escolhido de Deus, nós vamos nos arrebentar lá embaixo. Porque essa é a consequência. Mas nós não vamos morrer. Se não for um escolhido de Deus, for apenas um grande orador, ele vai pular, vai se arrebentar e vai morrer na fé. Vai abandonar totalmente a fé. Subiu o pináculo e pulou. Pulou e teve a consequência drástica. Os dons espirituais, Deus dá e Deus toma, no momento que Ele quiser. No momento que nós nos achamos que nós somos o centro das atenções. Ninguém faz melhor do que eu a devocional dos dízimos e das ofertas. A partir do momento que isso bater em mim, Deus tira de mim isso. Fica apenas o falador aqui na frente. Outra pergunta. Será que esta escalada suicida até o pináculo do templo só atinge os que ministram no culto? Será que só os pastores, os faladores aqui da frente, os que cantam aqui na frente? Será que essa escalada suicida só atinge esses? A resposta foi unânime lá na casa da Jaque. Não, claro que não.
Quando eu acho que a minha igreja, na qual eu congrego, é a única certa, isto é arrogância e prepotência, isso é subida na escalada do pináculo. Quando eu me acho a pessoa mais santa ou menos pecadora que o fulano ou que o ciclano, isso também é arrogância e prepotência, isso também é subida na escalada do templo, na escalada do pináculo. Quando eu me sinto a pessoa mais importante da igreja, porque eu exerço uma função de liderança dentro da igreja, seja ela qual for, e com isso eu desprezo até as outras pessoas, isso também é arrogância, isso também é prepotência, isso também é escalada suicida até o pináculo do templo. Quando alguns desses itens, irmãos, estiver nos rondando, estiver nos batendo em nossa porta, nós estamos dando os primeiros passos até o pináculo do templo. Então é o momento de nós pararmos e fazermos uma avaliação. Se vale a pena a escalada, continuar na escalada, ou se temos que parar e pensar, e retornar, e voltar atrás, e pedir a orientação de Deus. Cristo, nós sabemos muito bem, ele não pulando do pináculo, ele nos demonstrou que as boas novas do Evangelho anunciada por ele são incompatíveis com alta promoção, com arrogância, prepotência e fama. Eles são incompatíveis com isto tudo. Mateus 16. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Arrogância, prepotência, autofama, querer ser o bom, é incompatível com o Evangelho de Cristo. Fuja disto, fuja disto. Eu finalizo, irmãos, a nossa reflexão lembrando um ditado muito popular no século XIX, faz muito tempo atrás não, né? Mas esse ditado ainda existe muito nos dias de hoje ainda, que diz assim: todo homem tem um preço. Esse era um ditado que existiu no século XIX. E aí, então, surgiu um filósofo alemão, de nome Nietzsche. E ele corrigiu o ditado. E disse assim: não é verdade que cada homem tem um preço, mas para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. Nietzsche disse isto. Não é verdade que cada homem tem um preço, mas para cada homem existe uma isca que ele não consegue deixar de morder. É mais ou menos a mesma coisa, ele só deu uma mudada. Se fosse possível, né, eu diria para o Nietzsche que Jesus não mordeu a isca de Satanás. Não mordeu. Por quê? Porque ele estava revestido com o Espírito Santo de Deus. Por isso ele não mordeu a isca de Satanás. Ele estava totalmente revestido com o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos revestidos com o Espírito Santo de Deus, seja qual for a isca, ela nos atrai, nos olha, nós chegamos até a ela, mas nós não mordemos, como aqueles peixes que nós fomos pescar lá na cidade, lá em Bibury. Jogava o peixe e queria comer, não danado, não comia a isca. Quando nós somos revestidos com o Espírito Santo de Deus, nós não mordemos a isca. Nós somos até atraídos por ela, mas nós não mordemos a isca. Se eu pudesse, eu teria dito isso para o Nietzsche, mas não tem como. E Jesus, então, ele dá a orientação de como não mordermos a isca oferecida, muitas vezes, por Satanás. Porque ele estava alicerçado na palavra de Deus e revestido com o Espírito Santo. Aí ele citou o texto de Deuteronômio para Satanás, Deuteronômio 10, né? Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apegue-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Sirvam a Deus apenas. Não queiram ser servidos
ou não queiram se aparecer dentro da igreja. Isto é subir o pináculo do templo. E o pior é pular. Não pule. Volte para trás. Se você pular, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar. Amém, irmãos? Vamos.